Se você não quiser morrer pobre, você precisa planejar sua aposentadoria por conta própria agora. Por que eu tô falando isso? Calma, que já já você vai saber. O fato é que hoje só 11 milhões de brasileiros têm algum plano de previdência privada, que hoje é considerado aí o principal veículo para você que quer fazer um planejamento financeiro pensando na sua aposentadoria. Isso dá mais ou menos 10% da população entre 20 e 60 anos. Isso são dados de maio de 2024, ou seja, só 11 milhões de brasileiros estão se preocupando com a sua aposentadoria e isso é extremamente grave. Já já eu vou te explicar por quê. Mas mesmo se a gente quiser mudar essa definição e não levar em consideração só os planos de previdência privada, se a gente quiser dizer que todo mundo que investe se preocupa com a sua aposentadoria, esse número já sobe um pouco lá para casa das 30 milhões de pessoas, já que a gente tem mais ou menos 17 milhões de pessoas que investem em renda fixa, sem considerar poupança, tá? E a gente tem ainda 6 milhões de pessoas que investem em renda variável. É claro que a gente tem uma interseção, né, entre esses grupos, tem a pessoa que investe em renda fixa e investe em renda variável também, e também investe em previdência privada e por aí vai, mas mesmo se a gente for para o cenário mais otimista possível, vamos dizer assim, de pegar o máximo de pessoas que investem e sair só somando esses números, a gente vai chegar em um pouco mais de 30 milhões de pessoas ali, dos 215 milhões de habitantes que a gente tem, se preocupam e investem o seu dinheiro pensando em se aposentar. De novo, pegando o cenário mais otimista possível sob essa ótica da aposentadoria. Tem gente que investe para outros objetivos, não está pensando em se aposentar. Mas enfim, isso dá menos de 15% da população. É claro que tem aquela galera que vive numa extrema pobreza, não consegue nem mal sobreviver, quanto mais ter dinheiro para investir. Mas mesmo se a gente considerar só a nossa população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que trabalham, que produzem alguma coisa, que são 110 milhões de pessoas, mesmo se a gente considerar só essa base, isso dá menos de 30% da população. É muito pouco, tá? Lá nos Estados Unidos, mais de 50% da população tem algum plano pensado para a aposentadoria. Ou seja, isso quer dizer que esse mais de 70% da população ou não investe, ou tá deixando seu dinheiro debaixo do colchão ou na poupança, que é quase a mesma coisa. Depois eu vou te mostrar com dados aqui porque isso é verdade. Ou ela tá dependendo do INSS para lá na frente ter alguma renda vinda do governo e possa parar de trabalhar. Se você tá vendo esse vídeo, eu imagino que você não é uma dessas pessoas ou não quer ser. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te tirar do zero para você parar de depender do INSS e eu vou construir um planejamento financeiro aqui com você para você montar a sua aposentadoria antes que seja tarde. Mas vamos lá. Antes de tudo, você que tá meio aí na dúvida se deve mesmo montar a sua aposentadoria por conta própria ou se deve depender do INSS, deixa eu te mostrar alguns dados aqui. Primeiro de tudo, como que funciona a aposentadoria aqui no Brasil, o Instituto de Seguridade Social? Bom, basicamente funciona assim. Você que está trabalhando e contribuindo para o INSS hoje, você tem um desconto lá na sua folha de pagamento, lá no seu salário, que vai para pagar o INSS. E esse dinheiro que vai para esse instituto não está sendo guardado, tá? Se você não sabe, ele não está sendo guardado para você poder usar ele no futuro. Esse dinheiro, ele entra lá na conta do INSS e praticamente automaticamente ele já sai para pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, ele não é um regime onde você guarda e investe o dinheiro para você ter lá na frente mais. Ele é um sistema que a gente chama de regime de repartição simples. Ou seja, você trabalha, tem esse desconto do INSS, você paga para quem já está aposentado receber a aposentadoria. E assim vai no que a gente chama de uma parceria entre gerações, onde quem está trabalhando hoje, ou seja, os mais jovens, sustentam os mais velhos e espera-se que no futuro, quando você que é jovem hoje estiver mais velho, vai ter alguém mais jovem para te sustentar. Eu não vou entrar a fundo aqui nas vantagens e desvantagens desse sistema a nível geral, pensando no país como um todo. É claro que tem vantagens, mas, na minha opinião, as desvantagens são muito maiores do que as vantagens, que é o fato desse sistema não se sustentar sozinho. Ele não para de pé, principalmente porque você precisa ter uma base, uma quantidade de pessoas trabalhando muito maior para conseguir sustentar quem já está aposentado. No início, isso até poderia funcionar bem, já que a gente tinha, como eu falei, que a gente precisa ter muito mais gente trabalhando do que gente aposentada. Então, quanto você arrecadava ali, o bolo que vinha daquela galera trabalhando
trabalhando, sendo descontada pelo INSS, era muito maior do que a despesa que você tinha, ou seja, do que as aposentadorias que o INSS pagava. Mas quando essa relação aí começou a mudar, esse equilíbrio já começou a ficar capenga e a Previdência começou a dar prejuízo. Hoje, ela já dá prejuízo. Hoje, o prejuízo dela está em mais de 340 bilhões e esse rombo vai aumentar ainda mais se nada for feito. Eu não sei há quanto tempo você acompanha aí as notícias sobre previdência ou a política em si, mas a gente já teve ao longo dos últimos anos várias reformas da previdência. Por que fazem essas reformas? Porque justamente o sistema não para de pé. Então eles têm que mudar as condições das aposentadorias para que esse sistema continue conseguindo ser sustentado pela população. Então as pessoas aumentam o tempo de contribuição, né? Aumenta a quantidade de tempo que você tem que trabalhar, diminui a renda da aposentadoria que as pessoas recebem e por aí vai. Agora, esse prejuízo só tende a aumentar porque até 2070 o Brasil vai ter quase um beneficiário da Previdência para cada contribuinte. Ou seja, para cada pessoa que paga o INSS, vai ter um aposentado recebendo do INSS. Hoje, com esse rombo de 340 bilhões, a gente tem 4 pessoas trabalhando para cada pessoa que está aposentada. E esse rombo já é gigante dessa magnitude. Sendo que hoje, o benefício médio de um aposentado, ou seja, quem se aposenta pelo INSS, recebe hoje, em média, R$2.000 por mês. Ou seja, alguma coisa vai ter que acontecer. E como se esses 2.000 já fossem grandes demais, né, para garantir uma qualidade de vida para uma pessoa idosa que tem vários gastos, principalmente com plano de saúde, remédio e outras despesas também, eles ainda vão ter que diminuir ainda mais esse salário ou fazer algum outro malabarismo aí para essa previdência continuar sendo paga, para a aposentadoria continuar sendo paga para as pessoas. Ou seja, das duas, alguma coisa vai ter que acontecer. Ou as pessoas vão ter que trabalhar mais e se aposentar mais velhas, ou essa aposentadoria vai diminuir, deixa as pessoas ainda mais pobres, ou tem uma terceira opção ainda, que a gente vai ter que tirar dinheiro, o governo, na verdade, vai ter que tirar dinheiro de mais algum lugar para conseguir cobrir esses buracos, esse rombo aí da Previdência. E tudo isso que eu trouxe aqui são dados de agosto desse ano, tá? Não tem nada desatualizado, não, nada de ano passado, nem são projeções, são dados reais do que está acontecendo hoje com a nossa Previdência Social. Bom, então eu acho que já deu para perceber aí que não dá para depender do INSS, né? Vamos ao que interessa então. Como que a gente faz, já que não dá para depender do INSS, para montar uma boa aposentadoria para gente? A primeira coisa que você precisa ter é um planejamento, porque senão você não sabe nem onde você quer chegar, nem como você vai chegar, nem o que você tem que fazer. E o ponto de partida de todo e qualquer planejamento é você definir primeiro aonde que você quer chegar, ou seja, a sua meta final. Nesse caso aqui, o que a gente precisa é definir uma meta de quanto você precisa juntar, quanto que você quer juntar para se aposentar, na sua opinião, isso é algo completamente pessoal, e em quanto tempo você quer estar aposentado, que é algo completamente pessoal também. Então, eu preparei uma planilha aqui para poder montar esse planejamento financeiro junto com você aqui. Eu já vou abrir essa planilha e, bom, ela tem alguns campos bem simples de preencher, tá? E ao longo desse vídeo eu vou preenchendo eles aqui com você. Bom, por exemplo, eu quero colocar aqui que a minha meta é de ter 10 milhões de reais quando eu me aposentar. Então, eu já preencho aqui os 10 milhões de reais e eu quero me aposentar, hoje eu tô com 33 anos, então eu quero parar de trabalhar ou poder parar de trabalhar com os 50 anos. Então, eu vou colocar aqui 17, né? Vou ter mais 17 anos aí trabalhando até eu poder me aposentar, que dá aí 204 meses. Só que esse valor de 10 milhões lá na frente, daqui a 17 anos, vai ser bem maior, né? Porque eu quero ter esses 10 milhões em valores de hoje, em poder de compra de hoje, e existe uma coisa chamada inflação que destrói o nosso poder de compra ao longo do tempo. Então a gente precisa compensar esse valor de 10 milhões e levar ele lá para frente, lá nos 17 anos, já ajustado pela inflação. Nos últimos 12 anos, a gente vê aqui, eu puxei esse dado direto do IBGE, que a inflação anual histórica aqui do Brasil foi de 5,66% ao ano. Isso é, a cada ano o real perdendo 5,66% do seu poder de compra. O que dá aí, fazendo a equivalência, né, uma inflação mensal de 0,46% ao mês. Então, fazendo essa equivalência aqui dos 10 milhões em 17 anos, isso significa que daqui a 17 anos, esses 10 milhões vão representar, na verdade, 25 milhões e 500 mil reais. Então, esse aqui é o valor que eu preciso juntar para ter 10 milhões de reais quando me aposentar.
em valores de hoje, tá? Bom, definida a nossa meta, agora a gente precisa entender se isso é possível, né? Se é factível alcançar esses 25,5 milhões de reais daqui a 17 anos. Pode ser que não, pode ser que sim. Para isso, a gente vai precisar de duas coisas. A gente vai precisar saber quanto que a gente precisa ter de rendimento e quanto que a gente vai investir todos os meses, considerando aqui que eu vou começar do zero hoje, para a gente saber se essa conta faz sentido ou não, se a conta fecha ou não, se eu preciso mexer em alguma coisa, ou na rentabilidade, ou na quantidade dos meus aportes, no valor que eu aporto mensalmente, o valor que eu invisto todos os meses, ou eu posso também mudar a minha meta aqui, eu posso diminuir a minha meta, ou eu posso aumentar o prazo, né? Posso resolver trabalhar mais alguns anos. Então, o que eu vou fazer agora é preencher isso daqui com você. Ó, eu trouxe aqui 3 cenários de retornos que eu considero que são possíveis de serem alcançados dependendo do seu perfil de investidor, tá? Primeiro, considerando um perfil conservador, dá pra gente ter um retorno aí de IPCA mais 4% ao ano. E aqui a gente sempre coloca esse retorno com base na inflação, porque a gente quer no mínimo ganhar a inflação, no mínimo manter o nosso poder de compra. Então não adianta nada eu ter um investimento que rende 6% ao ano se a inflação for de 7%. Então eu preciso no mínimo render a inflação e depois ter ainda um valor adicional de rendimento para o meu patrimônio conseguir crescer, senão ele fica parado lá. Então IPCA mais 4 é completamente possível você alcançar fazendo bons investimentos de forma diversificada, mesmo que você tenha um perfil conservador. Isso sempre pensando no longo prazo, ao longo dos anos, tá? Hoje a gente tem um título público aí pagando IPCA mais 6 de forma fácil, vamos dizer assim, né? Ou seja, correndo muito pouco risco, você já consegue ter um retorno de IPCA mais 6, mas pode ser que esse rendimento não se sustente ao longo dos anos. Isso aqui, então, é sempre pensando num planejamento de longo prazo, tá? Esse retorno aqui, sempre pensando que você vai ter ele todos os anos ao longo aí do seu planejamento, ao longo do seu prazo. Então, primeiro retorno, IPCA mais 4% ao ano. Segundo retorno aí já um pouquinho mais moderado, um pouquinho mais arriscado, um retorno de IPCA mais 6% ao ano. E por fim, um perfil mais arrojado aí com investimentos já bem mais diversificados, com um pouquinho mais risco, mas também não muito, tá? A gente consegue um retorno de IPCA mais 10, na minha opinião, beleza? E isso daqui, considerando já essa nossa inflação média histórica de 5,66% ao ano, o que isso representa? Isso representa 9,89% ao ano no cenário mais conservador, 12% ao ano considerando IPCA mais 6 e 16,23% ao ano considerando o IPCA mais 10. Tá bom? Todos os cálculos aqui já com todas as fórmulas bonitinhas para a gente não perder tempo com isso. E agora chegou a parte dos aportes. Quanto que eu consigo aportar todos os meses para fazer valer esse planejamento? E aqui eu dividi em 3 cenários também. O cenário fácil, que é para você conseguir investir sem muita preocupação. Olha, todo mês eu consigo investir no mínimo R$1.000. Então esse vai ser o seu cenário fácil. Agora tem um cenário médio também, que é o quê? Preciso me esforçar aqui, mas ele é bem possível de ser alcançado, tá? Então se eu me esforçar, se eu controlar as minhas finanças, eu consigo investir R$3.000 por mês. E tem um cenário difícil também, que é você se apertando ao máximo ali para tentar alcançar a sua meta o mais rápido possível, beleza? Para mim aqui, eu considero que um cenário fácil é investir R$5.000 por mês. Isso daqui é tranquilo, é bem fácil de conseguir. Já um cenário médio, já tendo que me controlar mais e não fazer tanta besteira com o meu dinheiro, ter um controle maior sobre as minhas finanças, eu consigo investir uns 10 mil por mês. E considerando um cenário mais difícil, me apertando ao máximo, aí, dá para investir uns 20 mil por mês, beleza? Então aqui do lado ele já traz pra gente calculado o patrimônio acumulado que eu vou ter em cada um desses 9 cenários aqui. Então, com retorno de IPCA mais 4, com aporte fácil, médio e difícil, com retorno de IPCA mais 6, um aporte fácil, médio e difícil, e com retorno de IPCA mais 10, um aporte fácil, um aporte médio e um aporte difícil, tá? E aqui já dá pra ver que em nenhum dos cenários eu consigo atingir a minha meta de 25,5 milhões. Então, a gente já pode ver, ó, eu coloquei 3 retornos aqui, IPCA mais 4, IPCA mais 6 e IPCA mais 10. IPCA mais 10 já é no talo ali, então não adianta você achar que você vai ter um retorno muito melhor do que isso, tá? Então usa esses cenários aqui de retorno como base e foca em mexer nisso aqui, tá? Não muda o retorno não, muda o seu aporte, muda a sua meta e muda o seu prazo.
que eu vou fazer aqui? Eu não quero mexer na minha meta, tá? Minha meta é 10 milhões, eu acho que esse é um bom patrimônio acumulado para eu conseguir parar de trabalhar, para eu ter uma vida tranquila. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou trabalhar um pouco mais. Ao invés de me aposentar com 50 anos, eu vou trabalhar, sei lá, 3 anos a mais aqui e vou me aposentar com 53. Vamos ver se isso vai resolver o problema. Então, como a gente aumentou mais 3 anos, nosso valor futuro ele vai aumentar. A gente vai ter mais 3 anos de inflação correndo o nosso dinheiro. Então, esses 10 milhões ele vai aumentar de 25,5 para 30 milhões. Como o nosso retorno aumenta mais do que a inflação, pode ser que a gente tenha conseguido chegar aqui na nossa meta. Vamos ver. Bom, com o IPCA mais 4, nem no difícil a gente consegue. Com o IPCA mais 6 também não, nem no difícil a gente consegue. E aqui, ó, já deu. No difícil, ou seja, investindo 20 mil por mês, num retorno de IPCA mais 10, a gente alcança os 30 milhões, a nossa meta de aposentadoria. E aí vocês podem ver que eu já deixei a célula pintada de verde aqui de forma automática. Então assim que você bater a meta, essa célula vai ficar pintadinha aqui de verde. E esse é um prazo até muito bom, tá? Se a gente considerar que eu tô me aposentando aqui nessa simulação com 53 anos e uma pessoa normal ela só vai se aposentar com 65 anos para ganhar ainda 4 mil, 5 mil, 10 mil que seja pelo INSS, esse é um plano muito bom. Se a gente botar aqui 32 anos, que seria aos 65 anos, vamos ver quanto que vai dar. Bom, teria que juntar 58 milhões e aí já começa a bater as metas de uma forma mais fácil. Então, mesmo com o retorno de IPCA mais 6, a gente já consegue bater aqui no cenário difícil ou no cenário médio com retorno de IPCA mais 10. Então, já começa a ficar mais fácil ainda a gente bater, beleza? Então, a princípio, é completamente possível eu conseguir atingir essa meta aqui. Eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, é óbvio, não é fácil para a maioria das pessoas investir 10 mil reais por mês, por exemplo, mas no meu caso aqui é completamente possível, tá? O que você tem que fazer é adaptar para a sua realidade. E é claro que não é só porque você não consegue fazer isso hoje que você não vai conseguir fazer isso nunca. Então você pode começar pequeno, você pode começar investindo menos e ao longo dos anos você ir crescendo os seus aportes, a quantidade de dinheiro que você investe todos os meses. E com isso você vai adaptando o seu planejamento, você vai alterando ele para fazer sentido para a sua realidade no momento. Beleza? Agora que a gente já viu que isso é completamente possível, que a gente já tem um planejamento aqui para seguir, a gente precisa saber exatamente aonde investir esse dinheiro. Beleza? Como que eu consigo IPCA mais 4? Como que eu consigo IPCA mais 6 ou IPCA mais 10? É isso que eu vou te mostrar aqui agora. E isso que a gente acabou de fazer nada mais é do que um planejamento financeiro, tá? Tem muita empresa, tem muita gente que cobra caro para fazer isso daqui por você e eu acabei de te entregar isso daqui de graça. Então, se você está gostando, por favor, deixa o seu like aí e se inscreve aqui no canal para ver e assistir depois mais vídeos como esse. Bom, vamos lá. Quais investimentos exatamente você vai fazer para conseguir esses retornos aqui? Então, eu já te falei que eu dividi isso em 3 perfis: o conservador, o moderado e o agressivo. E eles estão aqui do lado, ó. No conservador, eu acredito que você consegue ter esse retorno de IPCA mais 4 seguindo essa distribuição aqui, essa diversificação de alocação do seu patrimônio. Então, 60% você colocaria aí em renda fixa e aqui a gente divide essa renda fixa. Essa renda fixa pode ser pós-fixada, pré-fixada ou indexada à inflação. O ideal é você ter os 3, tá? Você vai ter essa parcela que vai te proteger da inflação, aqueles tesouros IPCA mais alguma coisa. Você vai ter a parcela pré-fixada para, em momentos que a taxa de juros está caindo, você conseguir ter um ganho expressivo ali de marcação ao mercado. E você vai ter os pós-fixados também, tanto para sua reserva de emergência quanto para você compor a sua carteira, beleza? E você vai ter também, essa aqui é uma sugestão minha, 30% em previdência privada com foco em um fundo multimercado, ou seja, aquele fundo que investe em várias coisas, investe em renda fixa, investe em ações, investe em câmbio e por aí vai. Então você vai ter 60% exclusivamente em renda fixa e você vai ter 30% em previdência, que vai estar diversificada ali. Então dentro desses 30% também vai ter renda fixa, vai ter ações, vai ter fundos imobiliários, se for o caso, vai ter câmbio e outros investimentos mais diversificados. E essa previdência ela pode ser PGBL ou VGBL, vai depender do seu perfil, vai depender do seu caso. E para isso, se você quiser entender melhor quais são os tipos de previdência, qual que é melhor para cada caso, para cada momento da sua vida, eu vou deixar aqui um outro vídeo para você assistir que eu explico tudo sobre previdência privada, tá bom? E 10% da sua carteira você vai colocar em fundos imobiliários, que são aqueles fundos que investem exclusivamente no mercado imobiliário e te pagam rendimentos mensais na maioria das
das vezes. Agora, pensando já no retorno de IPCA mais 6, eu montei essa carteira aqui do perfil moderado. Qual que é a diferença do perfil conservador para o perfil moderado? Aqui, ao invés de 60% em renda fixa, a gente vai ter 50% em renda fixa, e ao invés de 30% em previdência privada, a gente vai ter 20% em previdência privada, também naquele esquema de multimercado que eu falei do perfil conservador. E aí vai sobrar espaço na nossa carteira, vai sobrar dinheiro para a gente diversificar melhor e fazer investimentos que podem trazer retornos maiores para a gente. Os 10% em fundo imobiliário a gente vai repetir, mas agora a gente vai colocar também 10% em ações aqui do Brasil e 10% em investimentos no exterior, que vão ser basicamente ações de empresas dos Estados Unidos, beleza? Para você ter um rendimento em dólar, que na maioria das vezes vai superar o rendimento aqui em real, já que a gente tem uma coisa chamada diferencial de inflação, que não vale a pena a gente entrar em detalhe aqui, mas o dólar ele se desvaloriza, pelo menos essa foi a tendência dos últimos 50, 60, 100 anos, foi o dólar desvalorizar muito menos do que a moeda brasileira. E até mais de 100 anos, né? Então vale a pena você investir em empresas lá de fora também, e para isso eu separei aqui 10% do seu patrimônio. E para fechar, o terceiro perfil do investidor mais arrojado, onde você teria 35% em renda fixa, lembrando aqui tá diversificada as rendas fixas, tá? Pós-fixado, pré-fixado e indexado à inflação, 15% em previdência privada, só que aqui você já vai pegar uma previdência privada exclusiva de renda fixa, tá? Que só investe em renda fixa, para no total você ficar ali com 50% em renda fixa, mais a diferença do moderado para o arrojado aqui em renda fixa, que seria 50-50 também, é que aqui você está tendo na previdência privada um benefício tributário e também sucessório, tá bom? E aí vai sobrar 10% para fundos imobiliários de novo, e agora vai sobrar mais dinheiro ainda para a gente alocar em investimentos que vão trazer mais retorno ainda para a gente. Então eu coloquei aqui, aumentei a parcela de ações para 20%, antes era 10%, aumentei a parcela de investimentos no exterior de 10% para 15%, que vai ser basicamente estoques, né, ações dos Estados Unidos e também fundos imobiliários nos Estados Unidos, e agora botei 5% também em criptomoedas para a gente conseguir se arriscar um pouco mais e ver um pouco mais de valorização, mesmo que seja um percentual pequeno do nosso patrimônio. Tá? Isso aqui vai compor bem a sua carteira, você vai ter uma carteira muito bem diversificada para enfrentar qualquer cenário aí ao longo dos anos, tá bom? Agora eu acabei esquecendo de comentar uma coisa aqui com você. Eu sei que tem muita gente, a maioria dos brasileiros, investe na poupança, né? Mas por que não dá para deixar o nosso dinheiro na poupança? E por que eu falei que investir na poupança é a mesma coisa que guardar dinheiro debaixo do colchão? Ou quase a mesma coisa, né? Porque o seu dinheiro não rende nada. A única coisa que você está fazendo ali com o seu dinheiro investido na poupança é mantendo o seu poder de compra. Por que eu tô falando isso? Por causa desse gráfico aqui, ó. Dá uma olhada aqui na planilha. Eu puxei aqui todos os dados da nossa inflação e também dos rendimentos da poupança desde 2012, tá? Então tá tudo aqui tabelado, mas o que mais importa é esses dois gráficos aqui, onde a gente tem o rendimento da poupança versus a inflação. Então a gente consegue ver aqui que a poupança em várias vezes ela perdeu para a inflação, em só 57% das vezes ela ganhou, e aqui embaixo a gente consegue ver também como que seria uma evolução de cada R$100 que você investe na poupança nos últimos 12 anos, tá? Um pouquinho mais de 12 anos, desde junho de 2012. Então se você tivesse investido R$100 lá em junho de 2012 na poupança e não tivesse tirado nunca esse dinheiro de lá, hoje você teria R$101,89, que não faz sentido nenhum. Se você está economizando e poupando esse dinheiro no momento, é porque você espera ter mais no futuro. Então, se você está investindo e tendo a mesma coisa, a lógica de poupar, ela foi destruída por completo. Então, não faz nenhum sentido você ter o seu dinheiro na poupança. Se você tem algum dinheiro na poupança, tira. É melhor você deixar tudo naquele CDB de liquidez diária, é melhor deixar tudo lá no Nubank, no Inter, de forma diversificada lá, mesmo que seja tudo 100% do CDI, porque poupança, a única coisa que você está fazendo é mantendo o seu dinheiro parado em relação à inflação. Beleza? E o CDB de liquidez diária é o mínimo para a gente começar a falar de investimentos inteligentes. Por isso eu quero fazer um convite aqui para você. Se você quiser aprender a construir do zero uma máquina para você construir renda passiva e se aposentar rápido, faz sentido você participar do meu evento Renda Vitalícia entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro.
Vai ser online de graça, você vai aprender muito e se fizer sentido para você, você ainda vai poder acessar o projeto RP10K ao final do evento com bônus mega especiais para ter o meu acompanhamento e da minha equipe trabalhando para você para construir uma renda passiva de mais de 10 mil reais por mês. Para participar é só entrar no primeiro link que está aqui embaixo desse vídeo. Agora faz o seguinte, depois de se inscrever no Renda Vitalícia, vai no outro link que está aqui embaixo, baixa essa planilha que eu acabei de usar aqui com você, faz a sua simulação, monta o seu planejamento e foge do INSS, porque ele não vai te aposentar, não deixe o seu futuro nas mãos do governo. E eu te vejo no próximo vídeo.